Gente, boa tarde. Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Vou logo para passar para o que interessa. Hoje a gente teve a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a validade da decisão que o ministro Alexandre de Moraes tinha tomado em relação à suspensão do X. A gente já esperava que a primeira turma fosse referendar a decisão do ministro, também porque a primeira turma é formada pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fux, Carmen Lúcia, o ministro Zanin e o ministro Flávio Dino. Tá? Flávio Dino e o Zanin são aliados do ministro Alexandre de Moraes. Então, eles vão votar com o ministro Alexandre de Moraes, independente do que aconteça. Tá? Porque eles fazem parte de uma bancada que é aliada do governo federal, que é formada pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Zanin e pelo ministro Flávio Dino. Tá bem? Então, assim, esses ministros, eles geralmente votam com o governo, tá? Alguns desses ministros, inclusive, já até participaram de reuniões do governo para melhorar a articulação política no Congresso. Isso está noticiado pela imprensa, é só jogar no Google, tá? 2 ministros desse grupo. E, enfim, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal em cima dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque dentro dessa decisão, além da suspensão do X, o ministro também mandava multar qualquer qualquer cidadão brasileiro dentro do território nacional que utilizasse de VPN para acessar o Twitter, em R$ 50.000, tá? Essa multa. Então, assim, esse processo, gente, é um inquérito, tá? É uma PET que é derivada de um inquérito. E, obviamente, não, a integralidade dos cidadãos brasileiros não vai ser intimada dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, tá? Então vai ter gente que vai ser multada por usar VPN para acessar o Twitter que não está nem sabendo da existência desse processo, tá? E ela vai tomar uma multa de R$ 50.000. E aí, o que a Ordem dos Advogados do Brasil fez? Entrou com recurso para tentar reverter essa situação. Aí vamos ver aqui os fundamentos do recurso da OAB. Isso foi o Conselho Federal da OAB, né, por meio do presidente, ó, dos fatos, tal, ele que explica o que aconteceu, né, explica que o X supostamente não estava cumprindo determinações do ministro Alexandre de Moraes, aquela coisa. E aí, ó, em seguida, o ministro proferiu nova decisão suspendendo a execução do item 2 até que haja manifestação da parte nos autos, a fim de evitar eventuais transtornos. Contudo, em que pese a gravidade dos fatos narrados e a situação do reiterado descumprimento das ordens judiciais e da legislação brasileira, a aplicação da multa diária no valor de R$ 50.000 às pessoas naturais e jurídicas de forma ampla e generalizada representa grave afronta aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Tá? E aqui ele vem explicando. Violação ao princípio da legalidade, do direito fundamental ao devido processo legal, inadequação e desproporcionalidade da sanção. A inadequação e desproporcionalidade, eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Porque, assim, é óbvio que, né, você multar genericamente qualquer cidadão em R$ 50.000, independente da capacidade financeira desse cidadão ou de pessoa jurídica, é absurdo, claro, porque a multa tem que levar em consideração a realidade financeira daquele que ela vai atingir. Então, a gente não pode aí falar indiscriminadamente em R$ 50.000. Mas a questão é o princípio da legalidade, porque essas pessoas não fazem parte do inquérito, não fazem parte da PET. Elas não foram intimadas dessa decisão. Vamos lá. Contudo, o item 3 determina de forma genérica e indiscriminada a imposição de multa diária de R$ 50.000. Tal. É dizer a imposição de uma proibição genérica indeterminada com a combinação de uma punição pelo seu descumprimento. Ocorre que o enquadramento de uma conduta como um ato ilícito e a combinação de multa devem ser claramente previstas em lei. Uma decisão judicial não pode criar um ato ilícito e nem prever a punição correspondente. Além disso, da forma como consta na decisão, a aplicação da multa seria uma medida automática do acesso ao X por meio de subterfúgios tecnológicos, ou seja, as condutas não seriam individualizadas e não seria oportuno direito de defesa, em violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Vale destacar que a multa deve ser proporcional à infração cometida. O valor de R$ 50.000 pode ser excessivo, especialmente se não houver
uma análise adequada da gravidade da conduta e da capacidade econômica da pessoa punida. O princípio do devido processo legal garante a todos o direito de serem tratados de forma... vamos ver aqui, vamos adiantar. A imposição de multas por si só configura a grave sanção, o Supremo Tribunal Federal considera, aí jurisprudênciazinha, né? Mais um bando de crítica. Ó, as garantias constitucionais determinam que sanções processuais devem ser aplicadas às partes diretamente envolvidas em um processo. Isso significa que, por princípio, um terceiro, ou seja, alguém que não integra o polo ativo ou passivo da demanda, não pode ser diretamente atingido por uma sanção preconizada no bojo de um feito do qual não é parte, não participa e, por consequência, trata de fatos que não podem ser diretamente imputados ou cobrados. É isso aqui que a gente está falando para vocês. É uma multa, gente, que atinge todos os cidadãos brasileiros. Todos. Tá? Uma multa e um processo envolvendo o X, pessoas que são investigadas no Supremo Tribunal Federal, que não tem foro, mas isso aí já é uma outra coisa, a não ser o senador Marcos Duval, e que o ministro Alexandre de Moraes estendeu essa punição, que deveria ser, no máximo, a esses investigados, estendeu para simplesmente todos os cidadãos brasileiros. Ó, vamos ver a OAB. O que ora se defende é que a imposição de multa a qualquer cidadão pelo uso do X, tal como concretizado na decisão, levanta questões complexas que exigem uma análise... É fundamental. Vamos ver o que a OAB vai falar. Já está na página 8. O Poder Judiciário deve utilizar a adequação, a observância desses direitos. Vamos lá, vamos passando. Sucede que a aplicação da multa em valor elevado a todo e a qualquer pessoa física ou jurídica que porventura venha a burlar a decisão judicial não revela-se adequado e proporcional ao fim de punir a parte efetivamente investigada e responsável pelos atos aqui apurados. A empresa X, seu presidente, gestores e eventuais responsáveis pela continuidade e atividade por ela exercida. Gente, é uma parada absurda, assim. Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi. Porque a gente tem, gente, processo no Supremo Tribunal Federal que os efeitos da decisão são estendidos por todo o território nacional e formam jurisprudência, servem para basear outros processos, né, aquele tema, né, e são processos que são geralmente julgados no plenário, são processos específicos que tratam de matérias constitucionais. Só que isso aqui, gente, é uma investigação de uma parte A, de uma parte B, de uma parte C, tá? Essa investigação é conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso não envolve 220 milhões de brasileiros. Tá? Não envolve questões aqui constitucionais. Não envolve dizer que a lei tal é constitucional porque XYZ, o princípio... Não envolve nada disso. Com base nesse fundamento, é necessário que haja reconsideração da decisão na parte em que determina de forma genérica e indiscriminada a multa, tá, de 50 mil reais. Tá? E aí ele diz o seguinte, caso não haja reconsideração, que é já uma parte que a OAB já está baixando a cabeça, é necessário o esclarecimento de como será garantido o devido processo legal com o contraditório e ampla defesa a todas as pessoas físicas e jurídicas do país que usarem VPN ou outros mecanismos para acessar a plataforma X. Tá? E aqui faz o pedido através do presidente, né, Beto Simonetti. E aqui, gente, olha, nós já tivemos o resultado do julgamento, tá, do recurso sobre a suspensão do X. O resultado foi esse aqui, ó, da primeira turma, tá? Ministro Alexandre de Moraes, tá, relator, deu o voto dele. Ministro Flávio Dino seguiu, Zanin seguiu, Carmen Lúcia seguiu. O único que deu um voto com ressalvas foi o Fux. E vamos acompanhar aqui os votos. Tá? Esse aqui é o voto do relator, tá? A aplicação da multa está aqui, multa diária de 50 mil reais, às pessoas jurídicas e naturais, papapá. E aí, ó, esse aqui é a manifestação da OAB. Vamos para o voto primeiro do Flávio Dino. Voto do Flávio Dino, 8 páginas. Voto do Flávio Dino, 8 páginas. Vamos ver. Ele concorda, tá, com a suspensão do X, mas o que importa aqui para a gente não é essa suspensão. O que importa no que a gente está discutindo hoje é a multa. Vamos ver o que ele fala.
Ó, aqui, gente, no voto do Flávio Dino, 8 páginas, ele não cita a multa. Voto para referendar a decisão, como proposto pelo relator. Então, ele referendou, tá, a decisão de maneira integral. Tá? Vamos passar para o voto da Carmen Lúcia, não, vamos para o Zanin, né, que é o voto aqui da turma do Moraes, né, desse bloco governista. Vamos lá. Por isso, posto isso, voto no sentido de referendar os itens A e B da decisão proferida pelo eminente relator, que é o voto A e B e envolve a multa. Só tem 2 páginas, tá? 2 páginas. Ele inclusive cita aqui a multa, ó, o item B aqui. O item B está aqui. Eu não sei se ele explica. Diante disso, para medidas... Ó, ele fala aqui, no caso sob exame, entendo, em juízo provisório, que tendo a suspensão temporária do funcionamento X Brasil, como a proibição também provisória da utilização e das comunicações com a plataforma por meio de subterfúgio tecnológico, encontram amparo nessas disposições legais. Tá? Agora, que amparo é esse? Que legislação é essa? Esse artigo aqui, ministro Zanin, não autoriza multa a todos os cidadãos brasileiros, tá? Inclusive, isso aqui é do Código de Processo Civil, que a gente está tratando de um inquérito. Tá? Vamos para o... claro, é aplicado subsidiariamente o Código de Processo Civil, mas nem isso autoriza uma multa a todos os cidadãos brasileiros de 50 mil reais, né? Enfim, vamos para o voto da ministra Carmen Lúcia. Cita aqui, ó, a aplicação de multa diária. E aqui vai no lero-lero, Brasil é soberano, não sei o quê. Mas vamos aqui, gente. Vamos ver se ela fala da multa. Ó, o ministro relator também, no dispositivo submetido a referendo desta primeira turma, aí ela cita aqui a multa. O ministro relator cuidou de anotar não estar a proibir o aproveitamento de toda e qualquer categoria de ferramenta tecnológica legitimamente usada para acesso a serviços digitais, como, por exemplo, VPN, encarecida por ele apenas a título demonstrativo. O que se está a sujeitar a medidas pecuniárias por descumprimento da decisão é a utilização ilegítima de ferramenta tecnológica para a específica finalidade de fraudar a decisão judicial relativamente ao acesso ao X enquanto durar a suspensão. Ministra Carmen Lúcia, como eu vou descumprir uma decisão que eu não fui intimado? Eu não fui intimado dessa decisão. Como é que eu vou cumprir? Ou não? Eu não sei da existência dessas... Na prática, e na teoria também, os cidadãos brasileiros não foram intimados aqui dessa decisão. Tá bom? Como é que eles vão... Como é que você vai alegar que ele está tentando fraudar a decisão judicial se ele não sabe da existência dessa decisão judicial? Vamos lá. A função desse Supremo Tribunal é resguardar as liberdades e impedir condutas censórias. Não se está nessa decisão estabelecendo a presunção da ilegitimidade da conduta de quem quer que seja no uso de ferramenta tecnológica. Está sim. Está sim. Tá? Desde que, por qualquer conduta nesse sentido, não se busque fraudar, contornar ou atingir a finalidade ilegítima de acessar a empresa suspensa de atuar ou permitir serviços por ela oferecidas sem acatamento às leis do país. Só que as pessoas não sabem dessa decisão, ministro. Pode muito bem uma pessoa tentar acessar o X, ver que ele está indisponível na plataforma, no celular, enfim, em qualquer lugar, e ela baixa o VPN para tentar utilizar e utiliza, mas sem saber da existência dessa decisão. O que você está fazendo é pressupondo que essa informação vai chegar na integralidade dos habitantes do Brasil. Não vai. Tá?
É uma intimação universal, que não existe, né, por óbvio. A democracia exige responsabilidade e comprometimento jurídico, social, político e econômico de todas as pessoas naturais, não nacionais, e a responsabilidade de se dar nos termos do direito posto no constitucionalismo. O Brasil não é xepa de ideologias sem ideais de justiça, onde possam prosperar interesses particulares embrulhados no papel crepom de telas brilhosas, sem compromisso com o direito. É uma sociedade de mais de 200 milhões de habitantes querendo civilização e civilidade, liberdade, responsabilidade, segurança pessoal e jurídica. Segurança jurídica, ministro. Segurança jurídica? Eles têm segurança jurídica com uma decisão dessa? De Vossa Excelência? Não é com bravatas que se constrói o Estado Democrático de Direito, senão com leis que se respeitem para a libertação das pessoas e das nações. Ministro. Não se baniu empresa no Brasil na decisão em exame. Não se excluiu quem quer que seja de algum serviço que seja legitimamente prestado e usado. Não se baniu porque o ministro voltou atrás. Porque se ele tivesse continuado na decisão dele de banir VPN, a senhora tinha concordado. Né? É o que a gente pode ver por essa decisão aqui, por esse voto. Exigiu-se o cumprimento, eu tenho a dificuldade com a palavra exigir, o cumprimento do direito em benefício de todas as pessoas, por todas as pessoas naturais ou jurídicas nacionais e não nacionais. Como é que você exige esse cumprimento, ministra? Como? Explica. Está todo mundo intimado? Vai bater um oficial de justiça na casa de todo mundo? Brasil? Com a anotação posta no item B do dispositivo do voto do ministro relator, voto no sentido de referendar a decisão anotada. Agora o voto do Fux, que tem meio parágrafo. Acompanha o ministro relator com as ressalvas de que a decisão referendada não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo. É isso aqui, gente. É isso aqui, tá? Isso aqui é legalidade, tá bom? Pode suspender o X, eu já acho errado, mas pode, né, suspender o X, agora você multar todo mundo, né? O ministro Fux, pelo menos, o único ali da primeira turma, que teve coragem de falar, não, tá errado. Foi o único. Em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigação criminal ou de incitação de crimes em geral. Tá? Aí ficou meio sem nexo. Tá? Se você vota para que a decisão não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, mas logo depois você fala que pode, que a multa pode ser aplicada às pessoas que cometerem racismo, fascismo, etc. e tal, aí você está votando pela aplicação da multa, sim. Mas ficou aqui meio bizarro, mas como já no sistema está como voto com ressalvas, eu imagino que depois o excelentíssimo senhor ministro Dr. Fux vai esclarecer essa questão. Então, gente, o cenário é esse. Por enquanto, existe uma multa de R$50 mil para quem utilizar VPN para acessar o Twitter no Brasil. Tá? E esse voto, essa teoria, já conta com 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, de 11. Só precisamos de mais 2 no plenário, se isso aqui for para plenário, para manter essa decisão. Tá? E falta Gilmar Mendes, que é aliado desses ministros aqui, tá? Que faz parte do grupo desses ministros aqui, ou seja, mais um voto aí, pelo menos. E deixa eu pensar em outro ministro. Talvez o Barroso vai votar. Não imagino que o Barroso vai concordar com isso, não. Mas pelo menos mais um voto, então, teria nesse sentido. Tá? Muito preocupante, muito. Mas é isso, gente. Analisei aqui essa decisão, esse resultado aqui do julgamento da primeira turma. Se inscrevam aí no canal, pelo amor de Deus. Tem gente assistindo o vídeo que não está se inscrevendo. Dá like no sininho, dá like nos comentários, dá like não sei aonde. Compartilha com mãe, com vó, com tio. Né? Faz o canal crescer aí, gente. Ajuda aí, tá bom?
É isso. Tamo junto. Até a próxima, gente.